Banco do Brasil soltou seus resultados na noite de ontem, quarta-feira. Eu tô aqui com o Edu, que acabou de voltar da coletiva de imprensa. Estava lá com a presidente do Banco do Brasil e demais executivos. Mas antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha e bota aqui no canal qual a próxima empresa que você quer que a gente comente os resultados aqui. Edu, vamos lá, direto ao ponto. Pois é, exatamente. Acabei de voltar lá da coletiva, a gente teve a divulgação do resultado ontem, mais de 9 bilhões aí de lucro e é novamente o melhor primeiro tri da história do Banco do Brasil. Foi um resultado que é até misto, a ação até junto com o mercado tá caindo um pouco hoje, né? Ontem teve aquele cupom, né? Desagradou um pouco. E acho que o que fica do resultado também é um ROI acima de 21% e ao mesmo tempo algumas linhas ali que preocuparam um pouquinho, especialmente pela exposição ao agro, né? Então teve um pouco de provisionamento ali que mostrou que o Banco do Brasil eventualmente pode caminhar para o topo do guidance do provisionamento. Queria saber como é que você leu esse resultado, esses números, se você acha que o ROI, né, o lucro, as últimas linhas do balanço estão saudáveis, qual que é a sua avaliação? Um resultado muito saudável, Edu. Óbvio que tem um ou outro ponto de atenção, como você citou alguns, mas um banco que entrega ROI acima de 20% e negocia abaixo do patrimonial, me parece que as ações ainda estão baratas. Temos que lembrar que, apesar da queda de hoje, nos últimos 12, nos últimos 24 meses, nos últimos 36 meses, as ações do Banco do Brasil estão naquele grupo das ações que mais se valorizaram, não só no Brasil, mas acho que no mundo. Elas se valorizaram de maneira expressiva, muito por conta disso. Um resultado que vem se mantendo entre os melhores bancos do mundo e um papel que não está caro. Ela também anunciou dividendos, eu acredito que deve ter mais dividendos por vir. Então, para mim, não mudou muito na tese. É um banco altamente rentável e que as ações não estão caras. Perfeito. Você tocou justamente no ponto que eu ia citar aqui, que são os dividendos, que a gente sabe que é um ponto relevante. Hoje, salvo engano, a instituição financeira que tem um dividend yield mais alto levou o payout esse ano, né, de 40 para 45. Ao ser questionado lá na coletiva sobre isso, o CFO falou que eles consideram que é um patamar confortável e que eles não pensam em subir. Na sua visão hoje, esse payout de 45% é satisfatório e os dividendos que foram anunciados também, se você tiver algum comentário? Um bom questionamento, Edu, e achei interessante ele ter dado essa resposta. Eu, como analista, vendo como as linhas do balanço dele se comportam, eu acredito que a tendência é aumentar ao longo do tempo. No primeiro trimestre, o resultado do banco não cresceu tanto, as principais linhas de receita não tiveram um crescimento tão forte como tiveram nos anos anteriores, e não tem nada de errado nisso, mas numa instituição financeira que não cresce muito, o que acontece? Se ela não distribui dividendo, o caixa fica muito alto. E eu acredito que, não é saudável isso para um banco, isso afeta a rentabilidade, e 2, os acionistas do Banco do Brasil gostam de dividendos, precisam de dividendos, esses os minoritários. O Banco do Brasil ele é controlado pelo governo federal, todo mundo acompanha as contas públicas, sabe do déficit fiscal que é grande, e um dividendo mais alto deveria ser positivo para o governo federal que precisa de recursos. Então, apesar dele falar isso, eu acredito que em algum momento ele vai mudar de opinião. Vamos ver se eu tô certo. Perfeito. E além disso, acho que tem uma coisa que segue também no radar de muitos analistas, segue de todo mundo que acompanha o Banco do Brasil, que é a exposição ao agro, né? Que a gente sabe que é o banco que é marcado por ser o banco do agro, e é um banco que tem uma parte da carteira relevante atrelada ao setor, e a gente teve alguns eventos aí no começo desse ano que preocuparam um pouco, até a gente já comentou isso em outros vídeos. Hoje, novamente, eles deram uma tranquilizada, até falaram exatamente o que você falou, que é muito pontual, a questão de soja ali, e juntamente agora a gente tem a preocupação com o Rio Grande do Sul, né? Eles falaram que era muito cedo para quantificar os impactos, mas todo mundo deu declarações de que estavam bem tranquilos, assim, que vai provisionar, tá tudo certo. Queria saber da sua visão, assim, tanto desse impacto do agro quanto do Rio Grande do Sul, até se você eventualmente também tem palavras para acalmar o pessoal que tem BBS3 na carteira, qual que é a sua visão desses impactos hoje? É possível se preocupar? São impactos bem baixos, né? Assim, a carteira de crédito agro do Banco do Brasil teve um pequeno aumento da inadimplência. Quando a gente analisa o consolidado, até caiu nesse trimestre, deve ter sido o primeiro trimestre que caiu em vários trimestres, porque a inadimplência do sistema financeiro nacional veio crescendo ao longo dos últimos anos, e pela primeira vez em algum tempo a carteira como um todo do Banco do Brasil caiu, mas de fato a carteira agro subiu. Porém, Edu, ainda abaixo da média histórica dos últimos 10 anos. Então, é difícil dizer que tem uma grande crise no agronegócio quando a inadimplência ainda está abaixo da média histórica, porém subindo.
é um ponto de atenção, temos que monitorar. Eu acredito que hoje o agronegócio como um todo tem recursos que no passado, há 20, 30 anos atrás, ele não tinha, que é essa questão do próprio crédito, né? Então, teve um ano ruim, paga na próxima, dá mais garantia, etc. Isso aí é possível, já está acontecendo no agro, a gente sabe que isso está acontecendo, é um ponto de atenção. A questão do Rio Grande do Sul, a gente obviamente manda toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, temos vários profissionais aqui da Suno que são de lá, meu avô nasceu lá, né, em Passo Fundo, então a gente tem um carinho muito grande pelo estado. Você trouxe alguns dados aqui, né, 6% da carteira agro do Banco do Brasil. É o 4% da carteira de crédito total do Banco do Brasil e 6% da carteira agro, porque o agro é um pouquinho mais representativo. Sim, e o agronegócio ele não foi tão afetado, segundo os nossos estudos aqui, né? As regiões mais fortes do agronegócio no Rio Grande do Sul estão um pouco mais para o interior, um pouco lá mais para o noroeste, regiões não tão afetadas, né? É um estado que tem várias regiões com impactos diferentes, né? Apesar da gente ter visto as imagens de Porto Alegre, existiram várias outras regiões que não tiveram esse mesmo impacto e, obviamente, não vão sofrer tanto assim. E é o que a gente tem visto do agronegócio também. Então, não acreditamos que vai ter grandes perdas. E tem a questão do timing também, né? Que foi num período que já tinha colhido boa parte da safra, né? Tem isso também, né? A safra já havia sido colhida, vendida e, em muitos casos, até transportada. E, aliás, só um adendo aqui também, o Banco do Brasil anunciou ainda hoje, essa manhã, durante a coletiva, eles anunciaram em primeira mão que eles vão ajudar com mais, eles já anunciaram algumas outras medidas, eles vão também ajudar com 50 milhões ali que a presidente do Banco do Brasil anunciou durante a coletiva. Olhando aí, falando sobre inadimplência e tudo mais, teve essa questão do provisionamento, que eu acho que chamou um pouco a atenção no mercado, como você bem disse, teve essas inclinações para baixo da inadimplência de 90 dias e tudo mais, então o gráfico que eles mostra que o pico foi bem no final do ano passado mesmo, foi dezembro de 23, só que tem aqueles eventos de crédito, né? A gente sabe que o mercado é muito sempre cauteloso, teve a questão de Casas Bahia que recentemente alongou, tem esses eventos, o mercado ainda está um pouco chacoalhado, mas olhando para o teor hoje, já, que é um banco conservador, né? Isso ainda está longe de ser um sinal amarelo para quem tem ações do Banco do Brasil. Exatamente, Edu. O Banco do Brasil ele tem uma carteira de crédito muito saudável, a inadimplência do Banco do Brasil historicamente é muito abaixo da média do sistema financeiro nacional. Como eu já disse, o consolidado, que é o que importa, né? Ticou para baixo ali, já fez um clique para baixo aqui pela primeira vez em muito tempo. Então, o maior risco de um banco geralmente é uma carteira de crédito pouco saudável. Não é o que a gente vê no Banco do Brasil hoje. Perfeito. Para fechar aqui também, tem a questão do guidance, né? A gente sabe que é um banco que pretende entregar um lucro robusto e crescer ainda bastante a carteira de crédito. Aliás, quando eles foram falar do lucro, eles falaram, não, atribuem muito, né, ao crescimento da carteira de crédito. O Banco do Brasil ainda tem muito fôlego para crescer, né? Edu, é uma boa pergunta sua. Eu acredito que ao longo do tempo o Banco do Brasil pode crescer um pouco acima de PIB. Temos que lembrar que já é um dos maiores bancos do Brasil, ali rivalizando com o Itaú, tem algumas linhas que o Bradesco também é muito importante, até a Caixa, algumas outras linhas de negócio têm uma relevância grande. Então, é muito difícil você crescer muito mais do que o mercado quando a instituição já representa 20%, 30%, dependendo da linha de negócio. É muito difícil expandir market share. Então, eu diria que o Banco do Brasil deve crescer em linha com o mercado, talvez um pouco mais por conta dessa exposição ao agronegócio. O agronegócio, em qualquer janela que a gente analisa, 5, 10, 15, 20 anos, 50 anos, ele cresceu acima da média do PIB. Na nossa visão aqui da Suno, isso deve se repetir ao longo dos próximos anos. E o Banco do Brasil, por ter esse posicionamento, deveria ter um crescimento um pouco acima do PIB. Porém, o Brasil ele foi se bancarizando ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas. Então, é muito difícil imaginar que os bancos brasileiros como um todo, entre eles o Banco do Brasil, vão crescer muito acima do PIB do Brasil, que cresce isso, 2%, 3% ao ano. Talvez o Banco do Brasil crescer em volumes 4%, 5%, 6% ao ano. Seria possível de imaginar crescer muito mais do que isso. É muito difícil. O que não necessariamente é uma má notícia para os investidores, porque se você tem ações neste patamar e pagando um payout alto e possivelmente crescente, a tendência é que o Banco do Brasil cresça menos do que foi no passado recente, porém distribua mais dividendos, o que não necessariamente é ruim para o investidor. Perfeito. Beleza, Edu? Muito obrigado pela sua participação e bota aqui nos comentários qual a próxima empresa que você quer que a gente venha aqui comentar os resultados. Beijo grande.